Olá, turma, correção da prova dissertativa do dia 17 de setembro. Primeira questão. Na figura temos um pentadecágono regular. O que é um pentadecágono? É um polígono de 15 lados. Como é regular, ele tem os 15 lados de mesmo tamanho, os 15 ângulos de mesmo tamanho, né? E ele está inscrito numa circunferência. Determine o ângulo interno e o ângulo externo do pentadecágono regular. Muito bem, então você está vendo o pentadecágono aqui. Se você traçar aqui, né, prolongar o lado OA, nesse sentido, né, do O para o A, aparece aqui um ângulo externo, né? Um ângulo externo, bem pequenininho, né? E tem um ângulo interno que é o suplementar, né? Então fica fácil de achar o ângulo interno e o ângulo externo. Se você fizer isso em cada vértice, né, ó, se fizer aqui também. Então em cada vértice você vai ter o ângulo externo, fica pequenininho aqui, né? Deixa eu aumentar, é esse ângulozinho aqui. E o ângulo interno, que é o suplementar. Como são 15 vértices, né? 15 vértices. Então, em cada um vai ter um ângulo externo, todos de mesmo tamanho. Por quê? Porque é um pentadecágono regular. Então, aqui está o ângulo externo, aqui está o ângulo interno. Então, para achar um ângulo externo é fácil. Por quê? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos externos tem que dar 360. Então, no item a soma dos externos é 360, portanto, um ângulo externo será 360 dividido por 15. Faz a continha, né? Se você simplificar, 360 por 3 é a mesma coisa que 120, 15 por 3, 5. 120 por 5, que é 24 graus. Então não precisa pôr a continha, né? Só indica a conta que você fez, né? Para saber de onde você tirou isso. Então, o ângulo externo é 24. Aí o ângulo interno tá moleza, né? O ângulo interno, você sabe que o interno e o externo sempre formam par de ângulos suplementares. Então, o interno mais o externo tem que dar 180. Como o externo é 24, 24 mais quanto dá 180? É 156, né? Então, você pode escrever simplesmente, portanto, o ângulo interno é 156. Então, você está lá na provinha da FUVEST, ó. Né, o corretor vai saber o que você está pensando aqui, não precisa ficar escrevendo a conta, passa para lá, passa para cá, tá? Item B. O número de diagonais do pentadecágono regular. Então, a gente achou o ângulo externo e achou o ângulo interno. Então, no item B, o número de diagonais. Aí é só pôr na formulinha, né? Então, a formulinha diz que o número de diagonais, n vezes n menos 3 sobre 2. Pentadecágono, 15 lados, então n vale 15. Então, no diagonais será 15 vezes 15 menos 3, dividido por 2. 15 menos 3, 12. 12 por 2 dá 6. Então, vai ficar 15 vezes 6, portanto, 90 diagonais. Certinho? Então, 90 diagonais tem esse pentadecágono. Item C, a medida de cada arco definido por vértices consecutivos do pentadecágono regular. Então, no item C, cada arco, bom, você vê que temos uma circunferência aqui circunscrevendo o nosso pentadecágono. E como é um pentadecágono regular, a distância o arquinho do C até o D é o mesmo arquinho do D até o E, do E até o F, do F até o G, né? Eu vou pagar esse ângulo aqui, ó. Tá. Muito bem. Então, cada arco vai medir quanto? 360 dividido em 15 partes iguais, né? Em 15 partes iguais. São 15 arquinhos, são 15 vértices, portanto, 15 arquinhos. Essa conta a gente já acabou de fazer, 360 por 15 vai dar 24 graus. Então, cada arco mede
24 graus. E o item C já era, falta o item D apenas. Então, a medida dos ângulos alfa e beta. Muito bem. Para achar o alfa e beta, a gente vai achar primeiro esse daqui, ó. Se eu chamar esse cara aqui de x, como que eu posso achar esse x? Bom, note que esse ângulo é um ângulo inscrito na circunferência e ele enxerga esse arco aqui, ó, do B até o H. Mas lembra, cada arquinho aqui, ó, o arco BC mede quanto? O arco BC mede 24. O arco C, 24, e cada arco aqui mede 24, né? Então, o arco EF, o arco FG e o arco GH medem 24. Então, todo esse arco BH vai medir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 24. Então, para fazer o item D, note que a medida do arco BH é 6 vezes 24, que dá 144 graus. Portanto, o que a gente chama de x aqui, esse xzinho vai ser 144. Então, portanto, x é 144 por 2, x é 72 graus. Tá, mas não é o x que eu quero o alfa e beta. Tá bem. Muito bem. Se você chamar esse ângulozinho aqui de y, note que esse ângulo é um ângulo inscrito na circunferência, enxerga esse arco aqui, né? MK. Só que o ML, 24 graus. O LK, 24 graus. Ou KL e o LM, né? 24, 24. Então, a medida do arco KM, tá a mesma história, a medida do arco KM seria 2 vezes 24, que é 48. Portanto, o ângulo escrito Y, que enxerga esse arco de 24 graus, ele mede 48 dividido por 2, né? Então, Y é 48 dividido por 2, o que dá 24 graus. E se aqui é y igual a 24, repare que aqui também é, né? Esse aqui é um ângulo inscrito também, que enxerga o mesmo arco de 48 graus, né? Tá bem. Então, temos isso aqui por enquanto. Agora, se você olhar para o triângulo HQM, não, melhor, né? O triângulo BQK, repara que o x é o ângulo que está aqui fora, é um ângulo externo, e se ele é o ângulo externo, ele é a soma dos alfa com y, né? A soma dos dois internos não adjacentes. Então, se olharmos para o triângulo, que eu falei? BKQ, triângulo BKQ, o x é um ângulo externo, então ele é a soma do alfa com y, né? A soma dos dois internos. Então, alfa mais y igual a x. Quem disse isso é o TAE, Teorema do ângulo externo. Então, quer dizer que o alfa mais 24 é igual a 72. Portanto, o alfa é 48. Então, acho o alfa e o beta, né? O alfa já foi. Alfa é 48. E o beta tá moleza, né? Se você olhar para esse triângulozinho que está aqui, o triângulo HKP. Estou olhando o triângulo HKP. Nossa, esse K ficou estranho. Melhorou. TAE, o beta, é um ângulo externo, então ele é a soma do x com y, né? Então, beta é igual a x mais y. TAE também, né? Então, beta é 72 mais 24 graus. Então, beta é 96 graus.
E acabou, né? Acabou a primeira questãozinha aqui. No próximo vídeo, então, corrigimos a questão 2 para quem fez a prova de exatas.